Olá, gente, tudo bom? Francisco Feitosa aqui no Hospitality Brasil. Mais um podcast. Podcast que traz conteúdos sobre o universo da hospitalidade, sobre a hotelaria, sobre o turismo, sobre o movimento do food service, dos restaurantes, o movimento da indústria do entretenimento, o movimento breve dos cassinos. O Brasil vai ser o país dos cassinos, vamos ser o maior país de cassinos nas Américas, breve. Mas também trazer conteúdos de pessoas que fazem acontecer, profissionais que têm história e têm muita paixão com o setor. Estamos recebendo hoje dois grandes profissionais que fazem parte desse contexto. E um desses profissionais ajudou a desenvolver uma feira que tem a ver com todo esse setor, né? Bruno Mori. Bruno Mori, seja bem-vindo. Heber Garrido, seja bem-vindo. E, como que se diz o ditado aí, né? Aqui estamos em casa. Estou muito honrado de estar com vocês, né? Agradecer a sua presença, do Heber Garrido. Se apresente, né? Fale um pouco do seu currículo, sua história, né? Da Expotel, seus negócios, né? Suas frentes, né? Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, meu amigo Francisco Feitosa. Prazer, agradeço o convite, parabéns pelo sucesso do Hospitality Brasil. E meu amigo Heber Garrido, grande liderança turismo, marketing, eventos do Brasil e do mundo. Bom, falar um pouquinho, na realidade, eu nasci na hotelaria, né? Eu nasci, meu pai comprava e vendia hotel, depois foi muitos tempos lá do Lorena Hotel, a Associação de Hotéis, a BH, fiquei por mais de 15 anos lá, presidente, diretor executivo, CEO. Estamos na Foresp, que é a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes, com a diretoria de hospitalidade e também de jogos, e presidindo o IDTCEMA, que é o Instituto de Desenvolvimento Turístico, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, em 5 frentes básicas. Uma é o Plano Diretor de Turismo, planejar o turismo nos próximos 4, 5, 20 anos. Segundo, está ligado com o esporte. A gente faz, por exemplo, a Feira do Arnold Schwarzenegger e o Fórum de Turismo Esportivo. E também fazemos o Kobe Expo, né? Daí, além de eventos como o Mundial de MMA que trouxemos ano passado, Juntos pelo Esporte. Terceiro pilar está ligado com projetos turísticos esportivos. Então, hoje nós temos aí, desde lançamentos, estudos de hotel de 700 apartamentos, hotel boutique, compra e venda de hotéis, né? Isso sempre foi uma coisa muito forte. O quarto pilar é justamente o mercado de turismo, ou as empresas que querem aumentar o market share dentro do mercado da hotelaria, a brasileira principalmente. Então, nós temos a Feira Expotel. A Feira Expotel, com o nosso Sevieri, com a Proma, nós estamos no 9º ano. Ela, antes, quando foi cruzada com o Conotel, já está há quase 20 anos no mercado. E hoje nós temos uma expectativa de estar recebendo aí entre 3.500 a 4.000 proprietários, dirigentes hoteleiros no dias 25 e 26 de março no Centro de Convenções São Luís. No Paulista, né, Bruno? Do lado da Paulista ali é muito fácil, né? Deu acesso e tudo, tem uma grande rede hoteleiras ali que são nossas parceiras para receber bem. E o quinto pilar está ligado ao que você falou, os jogos, os cassinos. Então a gente já está preparando vários projetos com loterias estaduais que são totalmente funcionais e legais, como a Lotopar e a Loterge. E também os processos das bets, que também nós temos 184 marcas hoje no Brasil, pensando nos sport bares, já dentro da hospitalidade. E voltando a 2234, que já foi aprovado na Câmara 22, no Senado, na CCJ em 2024, e falta só colocar hoje na plenária, colocando, vai ser aprovado entre 70 bilhões de dólares de investimentos no Brasil. Opa, um novo Brasil, hein? Um novo Brasil. Obrigado, Bruno. Muito grato estar aqui comigo. Heber Garrido, mais uma vez aqui com a gente, né? Um parceiro do Hospitality Brasil, um profissional ímpar, né? Que tem uma história super rica, super dinâmica, né? Mas um cara que tem uma visão ampla. Se apresente, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, Francisco, novamente ter a oportunidade de estar aqui com vocês e junto com o Bruno, então. Eu costumo me apresentar quando a gente está junto, que eu sou amigo do Bruno, pronto, mas amigo de vocês. E é tão inspirador ver você falando, Bruno, você também, Francisco, não só pela história, que é uma história fantástica dentro do setor, mas principalmente por vocês serem incansáveis. Vocês sempre estão falando de futuro da indústria, né? Esse exemplo do Bruno, olhar essa movimentação da possibilidade de fazer acontecer os jogos no Brasil de uma forma regulamentada, ordenada, isso muda o game, isso é fantástico, né? E só pessoas do calibre de vocês que podem fazer isso, porque eu imagino o trabalho que é de bastidores, junto ao poder público, e há quantos anos, Bruno, você em especial está trabalhando e está nessa luta, né?
Então, me chamo Heber Garrido, tenho mais de 30 anos de experiência no setor, passei por grandes grupos e principalmente tive o privilégio de trabalhar com grandes pessoas e grandes times. De alguma forma eu vi essa indústria se renovar a cada temporada, a cada verão, tanto no modelo como também na questão do tamanho, né? E hotelaria, de forma geral, é um negócio de escala, né? Você dá amplitude nela, aumentando a oferta, mas a gente está num momento bastante interessante de inovação, mais uma onda de inovação no setor. Os jogos é uma realidade, né? É questão de tempo, isso vai alavancar e transformar a indústria. Gera muito emprego, né? Muito emprego. Total, emprego no setor, como o 360 desse ecossistema é poderoso, né? Imagina só a indústria de entretenimento, o quanto que vai se empregar, e aí eu não estou falando de profissionais hoteleiros, não, estou falando de talentos, bailarinos, artísticos, músicos. E toda a indústria de inovação e tecnologia que está envolvido nisso, né? Sim. Então eu acho muito interessante esse movimento e também pretendo falar um pouco aqui dessa onda também das grandes marcas estarem olhando o setor como uma plataforma de experiência das marcas. Então isso também vai revolucionar a indústria. Show de bola. Senhores, para mim é uma honra, né, estar fazendo esse podcast aqui. E exatamente, o espírito da hospitality foi criado nesse conceito de olhar a hospitalidade nos detalhes, né? O carinho, a atenção, a tecnologia, a inovação, as fronteiras que precisam ser desafiadas. E trazendo aqui para o Bruno a primeira pergunta, falando de uma feira que ela vem crescendo e se consolidando, Expotel, né? Está se aproximando, né? Você é uma pessoa que está inserida ali na direção, no espírito, né? É a sua imagem que aparece. E como que você vê as novidades que vão estar acontecendo nessa edição de 2026, Bruno? Eu acho que a primeira e mais importante nós fechamos esse ano com a ONU Turismo. É a primeira feira, na realidade, que a ONU Turismo vai entrar com colaboração efetiva. Então, no Brasil? No Brasil. Até agora eles fizeram um fórum de investimentos, que foi feito ano passado, inclusive lá no Tangará, e eles fizeram algumas ações pontuais com prefeituras, com governos e próprio Ministério do Turismo. Essa vai ser a primeira feira que nós vamos ter a chancela oficial da ONU Turismo. Então nós tivemos aqui em janeiro lá com o Heitor Kadri, que é o diretor aqui do escritório lá no Rio de Janeiro, e nós consolidamos essa parceria. Isso significa que todos os painéis nossos são chancelados e tem indicação de painelistas e conteúdo da ONU. E aí é o órgão máximo, aí, a gente sempre fala W1, tudo, que faz as pesquisas mundiais dos dados e crescimentos. Então, por exemplo, no Fórum de Investimentos Hoteleiros esse ano, a gente vai ter a participação do próprio Heitor, e ele está indicando players de bancos internacionais, de fundos de investimentos que existem na América Latina, na América em geral, para o mercado hoteleiro. Então, acho que esse é um grande pilar. Fomentar realmente o capital, ajudar o empresário a entender as necessidades, né? Exatamente. Que ótimo. E parabéns. Assim como, por exemplo, nós tivemos a COP30 e a ONU esteve diretamente ligada. Então, eles conseguem trazer números, detalhes, projeções das ODS, que está ligado ao programa da ONU Turismo ligado à sustentabilidade, na parte de acessibilidade, na parte também, inclusive de jogos. Porque eles não podem entrar numa bola dividida, porque tanto a direita quanto a esquerda apoiam a ONU Turismo. Mas quando você fala que mais de 80% dos países da ONU têm jogos regulamentados de cassinos, eles vêm trazer cases do que o mercado turístico e hospitalidade pede. Sim, isso é muito bom. Parabéns, é ótimo para a gente mostrar a nossa relevância como um país, né? A ONU é a entidade mais importante como sociedade moderna, né? Ela representou lá atrás, até a sua criação, o próprio fim da Segunda Guerra, né, mundial. Ela é importante e dentro do setor do turismo, importantíssimo. E que honra, que bom a Expotel está fazendo isso aí, essa inovação e trazendo essas inovações, né? Que bom. Meu querido Heber Garrido, me fale um pouco esse universo das marcas, né? As marcas, a gente vê aí os 2 mega shows que teve no Copacabana ano passado, das grandes pop stars, mas ali por trás existem, né, os players, né?
tanto do próprio o meio de hospedagem, né? Super tradicional, o famoso Copacabana Palace, a referência, né? De tantos anos, e o apoio de grandes marcas, onde potencializou visitação recorde, né? Guinness Book, né? Lotação nos hotéis, né? Os aeroportos. Você que está antenado nisso, fala um pouco sobre esse mercado das grandes marcas. Eu vou te responder, Francisco, mas posso fazer um destaque da Expotel? Claro. Que esse ano tem a ilha de luxo, né? Então isso para as marcas é fantástico. Nossa querida Marlice, opa. Então isso tem total conexão com marcas que estão posicionadas nesse mercado de upscale, AAA, então só para destacar. Ela, o hospital está junto com ela ali, tá agregando. Mas retornando, então assim, acho que grandes eventos movimentam assim não só a economia, mas a visibilidade do país. No caso dos mega shows que tiveram em Copacabana, o Rio de Janeiro foi o destino mais buscado por 3 semanas globalmente. Esgotou malha aérea, esgotou ocupação hoteleira. Então, ou seja, isso é o poder dos grandes eventos, exemplo de Fórmula 1 em São Paulo e do próprio Carnaval agora no Rio de Janeiro. Né? A renda alta e baixa, todo mundo melhorou a renda. E eu gosto muito desse modelo democrático, né, onde as marcas falam com todas as classes. Porque tem marcas, exemplo do último show da Lady Gaga, o anterior da Madonna, onde cervejas patrocinaram. Né? Era Ambev no último e antes da Madonna, a Heineken. Então, ou seja, é o tipo de produto que fala com todas as classes. Né? Eu não sei dizer, acho que poucas pessoas no Brasil sabem dizer. Na Holanda, alguém deve saber quanto custou a Madonna entrar com a garrafa da Heineken durante o show ao vivo. Né? Então é fantástico esse tipo de estratégia de marketing. Cria valor, né? Cria valor. Mas a gente falando de grandes eventos, Francisco, agora teve o Carnaval. Me parece que os números não estão fechados ainda, mas movimentou a economia do Rio de Janeiro algo acima de 6 bilhões de reais. Isso é fantástico. Isso é o poder do evento. Mas a gente está falando de um evento consagrado, de um evento que é o maior espetáculo da Terra. Agora, em paralelo... Simbologia do nosso país, a nossa cultura está ali, né? Totalmente. Cultura tradicional, popular, onde as marcas investem muito no relacionamento e network durante os camarotes, durante os desfiles. Né? O Bruno sabe bem disso também. Inclusive, a gente esteve numa escola no ensaio, adorei, obrigado, Bruno. Então, esse é o poder dos grandes eventos. Mas eu vou dar um outro exemplo, né? Em paralelo ao Carnaval no Rio, aconteceu o Open de Rio, o Open de tênis no Rio de Janeiro, que bateu o recorde, foram mais de 45 marcas expositoras. Movimentou 200 milhões, foi transmitido para 140 países, e aí o que eu quero dizer? A marca está aparecendo para 140 países, né? O destino Rio de Janeiro está aparecendo para 140 países. Então é muito maior do que o business só, para quem vive do turismo, briga pelo setor, o ponto é importante você ter uma exposição e a marca agrega muito nesse sentido, porque ela acaba viabilizando parte do modelo econômico para você colocar em pé um evento. Vocês que fazem feiras sabem do tamanho do desafio. Então eu acredito muito no poder da marca para a promoção de destinos no Brasil. Que bacana, que bacana, ótimo. E a gente vê isso como o Rio de Janeiro trazendo aqui para a nossa praia paulistana, né? A questão do próprio centro da cidade de São Paulo, né? Onde o apoio público-privado, né? O governo municipal com o estadual, a iluminação, o trabalho do policiamento, né? A gente aqui no centro de São Paulo houve uma evolução, né? Que na diminuição, né? de furto, né? Tem os dependentes químicos ainda, infelizmente, mas você vê com a evolução que já o centro de São Paulo está tendo, que volta a ser pulsante, né? Pulsante, e o Rio de Janeiro soube tratar isso, né? Mantendo após os mega eventos essa estrutura no centro, né? Então o Rio de Janeiro tem atrativos ímpar, né? Tem as praias ali onde você olha para o morro e tudo, mas você vê que esse trabalho empresarial, grandes marcas, né? E poder público trabalhando muito bom. Bruno, dentro do 2026, né? Estamos começando, né? O Hospitality Brasil também tem um olhar 360 e você é um cara que olha todas as frentes do setor do turismo, da hotelaria, do entretenimento, da saúde, né? Vocês dois são referências nisso, porque vocês estão buscando trazer valores em eventos de saúde esportivo. E a gente tem a questão do envelhecimento da sociedade brasileira, né? Que é real, né? Como que está sendo visto isso entre a alimentação, entre o esporte, entre o meio de hospedagem e o dia a dia das pessoas? Como que você vê?
Olha, primeiro colocando o que o Heber colocou em relação às marcas, de fato, né? Cada vez mais você tem que pensar em todas as gerações. Você fala das gerações que estão mais experientes, né? São os baby boomers que a gente falava, né? Pós Segunda Guerra Mundial. É um público que está, principalmente dentro do setor de turismo, hospitalidade e tal, eles vêm cada vez mais querendo viver experiências. E eu pego por destinos como, por exemplo, Águas de Lindóia, que sempre foi consolidada e pensando no mercado de mais 60 a mais, né? Mas eu falando com os donos lá, eles falam, olha, há 20 anos atrás eles vinham aqui, comiam e ficavam sentados nesse lobby, ou batendo papo, ou baralho. Hoje chega uma pessoa de 60 a mais, ele vai sim comer e tudo, mas já pergunta, será que eu consigo fazer um rafting? Tem rafting para minha idade, seguro? Eu consigo fazer uma tirolesa, uma parada? O que tem hoje de compras para gerar experiências, né? Então, é um mercado consumidor exigente, mas que cada vez mais ele começa a impactar. E o que é legal? Ele consegue vir justamente e trabalhar na sazonalidade. Não é porque enquanto final de semana, já todos os finais de semana, Campos do Jordão, Ilhabela, Paraty, já tem uma ocupação boa porque o povo brasileiro já tem essa consciência, coloca na cesta básica deles a viagem. Durante a semana, quando termina o carnaval, a praia e interior de lazer tem uma queda de ocupação e de pessoas. Mas esse segmento de mais 60, ele pode vir nesse período, com promoções, agregando diferenciais, e aí somado com alguma coisa criada de eventos e corporativos, você pode potencializar um destino que ficaria vazio depois, durante a semana, fora temporada, né? Então, cada vez mais pensado em produtos, em projetos, em características que você pode trazer e fortalecer, né? Por exemplo, dentro da Expotel ou qualquer outra dessas feiras, estão sendo trabalhadas já também os módulos que vai falar de inclusão social, diversidade, acessibilidade, 60 a mais, integrados com produtos diferenciados. Acho que essa é uma tendência do mercado bilionário, né? E que nós falamos já de um cada vez maior, né? Um número de população crescente. O mundo está envelhecendo, né? É verdade. O mundo está envelhecendo. Então, até a própria China, né? Que a própria taxa de natalidade na China vem diminuindo, mas a população chinesa também está vivendo muito mais que gerações passadas. E é um grande, hoje, depois o americano, né, não só investidor, que visita, né, e gosta do país. Que ótimo, isso é real, é bom, né, é importante, você citou o exemplo de Águas de Lindóia, né, puxando décadas passadas. Isso é muito bom. E aí, fazendo uma pergunta agora para os dois, né, o Brasil teve um avanço nesses últimos 2 anos, passado, né, 2025, 2024, no aumento do público estrangeiro, né, que todo mundo quer esse público estrangeiro por causa da renda, por causa do per capita, ele é mais qualificado, ele consome produtos, né, com maior valor agregado, ele faz um turismo mais organizado, né, como o Bruno colocou aqui. Mas o Brasil ainda peca, comparado até com os 2 países menores em população, a Argentina e o próprio Uruguai. Né? Não vou nem para o Chile. O Chile tem ali uma questão meio muito puxada à raiz tradicional andina, mas tem as vinícolas. Né? Então, assim, já é um passeio bom por natureza. Mas a Argentina tem um país maravilhoso, belo, né? Tem uma cidade integrada, né, com isso, com a dinamismo, mas o Brasil peca ainda. O que vocês veem, onde que a gente precisa evoluir? Onde está faltando ou mais hospitalidade, ou mais tecnologia, ou mais educação, ou que precisa trazer modelos eficientes, não só como São Paulo, né, como Camboriú, Rio de Janeiro ou Salvador, por exemplo. O que você vê, Bruno? Depois Heber Garrido. Na realidade, o que a gente enxerga é que precisa entrar o Brasil com política pública de exportação igual a agricultura. Igual o México fez, igual o Japão está fazendo, igual os Estados Unidos faz, ou a França ou a Espanha faz há muito tempo. Quando você pega, e aí começa por que política pública? Porque quando você pega a agricultura, as commodities, por que ela cresce? Porque ela está baseada em modelos internacionais, ela cria leis e projetos de incentivo para que tenha e fortaleça a exportação dos grãos ou de qualquer produto agrícola ou commodity brasileira, participa das principais feiras, faz os principais programas, qualquer
problema que tende a ter uma defesa direta da própria presidência da República, do Ministério Público, do Supremo, para falar e defender o agro. Isso ainda não acontece no Brasil. Se a gente olha, por exemplo, a Espanha investe 500 milhões de euros em promoção turística, ou seja, eles estão em todas as feiras mundiais de turismo com stand, mas não isso. O que eles fazem muitas vezes? Não só eles como outros. Você tem um programa sensacionalista de TV que fala mal, esse programa ele fala, olha, você pode vender, mas venda bem porque eu não vou comprar campanha de dengue, eu não vou comprar campanha de água na sua emissora se você passar esse programa lá fora. Já se você falar bem de Barcelona, de Madrid, não só eu compro e vendo esse programa lá fora, como eu vou comprar também a campanha. Então isso não existe no Brasil ainda. Então eu acho que esse é o principal. Falar bem, né? Falar com bem essa e síndrome de vira-lata. Exatamente, política pública, né? Se ele investiu 500 milhões de euros, a gente tem próximo a 20 milhões de dólares, aí já vê a diferença. Quando ele coloca numa cadeia como exportação, como gerador de emprego e renda, é o que o México fez. O México em 94 tinha 4 milhões de turistas estrangeiros e o Brasil também. O México passou de 45, o Brasil chegou a 9. Né? Mas o México, e aí o que vem? Tem lá a questão de vistos. Sim, mas o americano está indo lá para gastar. Então eles tiraram o visto americano. E o mexicano continua tendo um vizinho enorme, né? Exatamente. É a maior fronteira deles. Né? E o que o Brasil fez? Está colocando visto americano, está colocando visto. Então, a Europa, o que ela fez? Ela pega lá, ela quer atrair, ela tira o visto. Não importa a reciprocidade, porque é produto de exportação. Eu acho que esse é o principal cenário. E aí, colocar com que cada um dos destinos comece a olhar o turismo como economia, como geração de emprego e renda, como produto de exportação. Mesmo, focado. Negócio. Acho que esse é o principal polo que vai esquecer. Muito bom, Bruno, muito bom. Fala aí, você é um cara visionário também e de várias frentes, né, desenvolveu grandes projetos. O que você vê dessa pergunta que eu fiz? E muito bem colocado para o Bruno, que colocou de uma outra maneira, né? Não, eu gostei muito e vou pegar uma carona na resposta do Bruno, né? Essa coisa do promoção, do ponto de vista de marketing, né? De promoção do país lá fora. E no momento o Brasil está na moda, ponto. Né? E a minha pergunta é, que carona nós estamos surfando, nós estamos pegando nesse momento de filmes brasileiros indicados para o Oscar, né? Ou seja, é uma hora de visibilidade do destino, é da indústria, é da arte, é da cultura, mas o turismo teria a obrigação de colar em toda a estratégia, que é o que eles fazem lá fora, né? Há tantos anos e tão bem, né? Então, essa questão de... moda, o turismo, tudo. É o hábito, né? É o cigarro, é o carro, é o táxi, tudo está meio junto na cultura do cinema, né? Internacional. E acho que a gente está no melhor momento possível, né? De visibilidade do país, com todos os desafios, com todas as dificuldades que a gente tem, com toda a limitação de recurso para investimento, né? O Bruno comentou que são 9 milhões de pessoas, que ainda é muito pouco, mas é um recorde. Né? É um indicador de tendência. Demorou quantos anos? Né? 10 anos. Então, acho que é um indicador de tendência e passa muito por políticas de continuidade. Eu vejo assim também, Bruno, essa questão de muda governo, não importa qual a tendência. Assim, eu vi isso na Baiatursa lá atrás, nos anos 90 para anos 2000, né? A continuidade da promoção do destino Bahia no mercado europeu. Independente do governo que estava ali na frente, eles continuaram com o investimento. Política definida que se mantinha independente a linha partidária. Exato, né? E Francisco, e digo mais, a gente joga muito isso para o investimento do poder público. Também a iniciativa privada tem sua obrigação de formar clusters, de formar grupos para promover destinos lá fora. Né? Então, acho que o que está faltando é uma estratégia mais alinhada entre poder público e iniciativa privada, mais recursos e mais investimento de fato, e mais criatividade também. Né? Acho que o que a gente fazia há 3 anos atrás já não vale como modelo de plano de mídia, como apelo de comunicação. Então, acho que nós estamos num bom momento como destino, mas tem um desafio enorme pela frente. Quem sabe agora com cassinos também, evidentemente a gente vai ter uma exposição maior, vai atrair um outro público, pensando em mercado internacional também, juntando esse poder maravilhoso do Brasil, né, que é a hospitalidade, a beleza natural e a gente nossa, né, o jeito brasileiro de receber. Show de bola, né? Mas é isso, é bem colocado essa questão dos novos negócios, que são os cassinos, né, que são os resorts, o entretenimento, o show, né, a música popular brasileira, né, que é riquíssima, né, se a gente parar para pensar, gente, o americano, ele é raiz, né, tem lá o jazz, tem o soul, tem o blues, tem o hip hop, né, e tem o rock.
E essas raízes eles não perdem, né? E as bandas, né, o sucesso ainda são perpetuados. A gente tem uma geração muito rica, né, da nossa cultura popular brasileira, é altíssimo. Há artistas que não estão mais aqui. Vou próprio pegar o exemplo de Tim Maia, mas você viu que Tim Maia até hoje é moda, né? Quantos anos já foi embora? E isso precisa ser valorizado exatamente no entretenimento, nesses novos meios de hospedagem e de negócio. Perguntando na Expotel, Bruno, o que vem agora, né? Tirando essa ONU, tem um espaço de luxo, que eu gostaria que você falasse, tem o espaço novo, né? A localização ali na Paulista, tem a rodada de negócio, né? A feira está trazendo vários assuntos, né? E os seus outros negócios aí, mediante o primeiro semestre desse ano. Me fala um pouco, Bruno. Então, como você colocou muito bem, nós vamos ter ilha de luxo com montado um espaço, né, com tendências de luxo. Vai ter um painel também falando um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre acessibilidade, diversidade, inclusão social e o esporte todo ele agregado no outro painel. Nós vamos ter o Congresso do Boji, que nós com pessoas ligadas à loteria, com bets, com cassinos e o que tem de oportunidade para o mercado brasileiro, né? Como eu falei, 70 bilhões de dólares, porque onde eu vou construir, como eu vou construir, vai aqui na arquitetura e engenharia, depois tem que construir, aí tem que equipar, decorar, treinar a equipe e tudo mais para ir entrar numa operação. Tá? E depois nós vamos ter também toda uma sequência de negócios que vão acontecer. Fora isso, o que nós estamos vendo de tendência, né? Como nós falamos aí, por que também facilita a entrada no Brasil? Primeiro que com o dólar alto, não é? A moeda brasileira desvalorizada, tudo fica muito mais barato, né? Enquanto uma água lá, quando você vai para os Estados Unidos ou Europa, você vai pagar 10, 20 reais, daqui ele paga 2 reais, 3 reais, né? Falando de água, até hospedagem e tudo mais. Então, hoje nós temos uma tendência muito bacana que continua dentro de crescimento do mercado hoteleiro em relação a projetos turísticos e também de negócios, tanto nas capitais. Então, você tem alguns fundos de investimentos procurando e não tem quase oferta em São Paulo, porque hoje tudo já é... Antigamente você tinha... hoje, na verdade, você tem 95% de hotelaria de rede na cidade de São Paulo e 5% só independente, que tem é um proprietário e pode ou estar com fundo de investimento ou estar no pulverizado como um condo-hotel. Né? Mas tem procura de fundos e tudo, querendo adquirir ativos e tudo. É alta, assim como no Rio de Janeiro. Agora, no restante do país, aí tem uma grande oportunidade de crescimento, porque aí inverte, o mercado está mais vendedor. Tem muito mais gente no interior e litoral e tudo querendo ou parceiro ou até vender um empreendimento ou ampliar e transformá-los com fundo. Então, a tendência do mercado, e aí você vê até grandes novos polos, né? O Amapá, com a questão da margem equatorial, a Petrobras está falando de 3.500 unidades habitacionais para poder atender essa primeira parte de começar a funcionar. Fora que vai precisar hospedar uma série de coisas, e Macapá, e tanto Oiapoque ainda é uma das piores cidades em relação à oferta hoteleira do Brasil, né? Em termos de qualidade, quantidade e tudo mais. Então, você vê que tem vários destinos, interior de São Paulo, interior de Minas, ou outras capitais que têm uma projeção. Com isso, a gente tem feito essa conexão de fundos de investimentos, operadoras hoteleiras, apresentando oportunidades. E a questão dos jogos e cassinos nem se fala. Então, hoje a gente tem NDA assinada com quase todos os grupos de resorts e hotéis do Brasil, pelo menos uma NDA, para os que têm interesse em fazer uma conversão ou uma venda para a entrada desses grupos, né? Então, o Cassino Integrado Resort só tem 12 grupos no mundo. Desses 12, 6 querem, por exemplo, a cidade de São Paulo, que vai ser o maior e melhor cassino do Brasil, lógico. E depois você tem mais 550 grupos menores, que são os cassinos turísticos, cassinos urbanos, que aqui no Brasil vai chamar bingo, para entrar, ou seja, ter oportunidade para o Brasil como um todo. E a questão das loterias, já estão com Lotopar, que é lá do Paraná, já está inclusive com algumas salas de VLTs, que é o Video Lottery Terminals, funcionando, mas a gente acredita que esse ano a gente começa a colocar nos hotéis a partir de Foz do Iguaçu, depois expandindo para o Paraná. E o Rio de Janeiro, em outubro do ano passado, novembro, terminou de chancelar as máquinas de VLTs para o Rio.
teve duas empresas ganharam a concessão e dividiram o rio no meio. A tendência é que até o final desse ano a gente comece a colocar e criar salas de VLTs dentro dos hotéis também. Então é uma possibilidade bem interessante. E as bets, que são as 184, já estão olhando aí como marca tudo mais na poder fazer parceria, por exemplo, com hotéis, parques e mesmo restaurantes de alto padrão com os sport bars. Então você vem com uma marca, já é legal e oficializa, potencializa a rentabilidade de um bar, sport bar dentro de um hotel. Explica e tudo um mais. pouco esse segmento para as pessoas entenderem, cara. O sport bar, se você pegar, é aquele modelo que tem principalmente Las Vegas, Singapura, Macau, Londres, né? São bares que têm aquelas televisões e ele trabalha as apostas esportivas que os jogos estão passando 24 horas. Então, você está aqui no Brasil às 8 da manhã, está tendo um jogo de beisebol no Japão, né? E depois às 2 da tarde você tem um jogo da Europa que está acontecendo na área nobre de lá. E assim por diante. Então, ele vem girando com as apostas esportivas, que é altamente legal. As marcas já são reconhecidas desde o ano passado. E, além disso, ele faz ações para que a pessoa jogue no cassino online dentro do celular dele, que também está ligado com a marca de bet. Então, isso, quando você entra, potencializa primeiro, porque você traz mais gente para frequentar, e hoje os hotéis cada vez mais querem trazer um público de fora para estar frequentando seus bares, seus restaurantes e tudo mais. E ao mesmo tempo você potencializa a venda de A e B e cria uma nova receita marginal, que você, evidentemente, que você fechou com uma parceria com uma grande marca, você vai ganhar um percentual de GGR, ou seja, um percentual do faturamento que ele gerou dentro daquele estabelecimento. Então, para o mercado hoteleiro é ótimo, que é um novo ponto de venda, aumenta o PDV de alimentos e bebidas e traz um novo público. Essa é a ideia. Show de bola. Antes de passar para o Garrido, vou fazer uma pergunta. Quantos estabelecimentos hoje, se for aprovado aí a lei dos cassinos, que a gente já tenha breve em operação, aproximadamente, qual é o número em São Paulo, assim, tentando alguns estados? Cassino Integrado Resort, que é o gigante. Isso. Modelo Las Vegas, Singapura, Macau, é um por estado. Minas Gerais, Rio, 2, mais de 20 milhões de pessoas. E São Paulo, com mais de 40 milhões de pessoas, 3. 100 quilômetros de diferença um para o outro, esse é o gigante. Tem o cassino turístico, que tem que ter 100 quilômetros dele, ou seja, e aí, mercadologicamente, não do ponto de vista de lei, a cada um gigante respeitando 100 km, você pode ter mais 2. Ou seja, no estado de São Paulo, você poderia ter 3 gigantes e mais 6 cassinos turísticos, como o modelo de Cancún, Interlaken na Suíça e assim por diante. Então, você poderia ter, basicamente, 9 cassinos pensando em cassinos. E o bingo, que na verdade é o cassino urbano, só que não pode ter a mesa de pano verde, blackjack, roleta, você pode ter só máquina, mas são 400 máquinas. Então, é grande. Para ter uma ideia, aquele que ficava aqui na marginal ali que era aqueles grandes, tinham 350, 370 máquinas. 400 máquinas, vai ser empreendimentos grandes e esse é um a cada 150 mil habitantes. Show de bola, parabéns, obrigado. Heber, você que tem o mercado do entretenimento que também está amarrado com as marcas, com a saúde, que é as lutas, né? O Brasil é referência, né? Tem grandes profissionais, né? Brasileiros reconhecidos mundialmente, né? Que vivem até fora. E vem uma geração agora buscando a nossa geração, vamos falar, os 45 para lá está buscando saúde, né? Que são hoje os maiores frequentadores da academia. E esse pessoal está acostumado agora a buscar vitalidade e tudo. E você acompanha bastante. Como que você vê esse mercado dentro desse futuro do Brasil, né? Para os próximos anos? De fato, o mercado wellness é tendência há alguns anos, né? Acho que pós-pandemia isso só foi acelerado. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com saúde mental, principalmente. Então, parte da plataforma hoteleira, principalmente resorts, destinos de lazer, oferecem isso. No sentido que não é só a questão do spa, do wellness, da alimentação de qualidade, é também por conta do prazer de viajar, né? De estar com pessoas que você gosta, com família, com amigos. Então, isso é parte do bem-estar. E na hora que a gente fala dessa geração 60+, evidentemente as pessoas têm mais tempo, têm um poder aquisitivo maior, algumas, justamente para poder aproveitar, né? Direito adquirido.
para poder estar no cassino, jogar, para poder estar escolhendo seus passeios. E eu diria que a gente comentou aqui também, o Bruno comentou, sobre essa coisa da mudança do perfil do turista, né? Ele busca conteúdo com qualidade, né? Então não é só por conta do nome do resort ou a importância do destino, isso tudo vale, isso tudo é importante, né? O acesso, a malha aérea, a facilidade, mas assim, o que vai acontecer lá. Então as pessoas estão cada vez mais buscando o que vai acontecer em destinos. Isso está relacionado à aventura, a esporte. A gente gosta de olhar para frente e pensar, pô, a gente está num país que daqui a 24 meses vai ter uma Copa do Mundo feminina, né? Isso é fantástico do ponto de vista de novo, né? De valorização do esporte feminino e, de novo, de promoção de destino do Brasil. Então, acho que, juntando tudo isso, é o segredo da estratégia como tendência, né? O turismo é parte dessa plataforma de poder oferecer nessa dimensão. Então, eu acredito que esse Podemos modelo só acrescentar cresce. que as entidades empresariais e públicas estão começando a ter um alinhamento mais junto, né? O futuro é esse aqui, né? Mesmo tendo as dificuldades financeiras e tudo. Então, há uma visão sobre isso hoje, né? A gente tem alguns exemplos no Brasil, né? A gente chegou a falar dele na conversa passada, que é a Olímpia, que para mim é o melhor modelo de poder público e iniciativa privada trabalhando junto, né? No ponto de vista de visibilidade do destino, geração de renda, inclusive de potencial eleitoral também para o poder público, é fantástico o turismo, né? E do ponto de vista do turismo para o investidor privado, quanto mais facilidade, mais vai atrair capital, né? Em todos os sentidos, e não só o capital do empreendedor, como também, voltando a falar dos patrocínios, olhando as marcas, porque a marca hoje, Francisco, ela está olhando muito o potencial de retorno. O marketing já está com suas cotas vendidas para a Fórmula 1 desse ano no Brasil, agora voltando para a Globo, já está com Rock in Rio também todo vendido, mas assim, na hora que uma marca olha para um destino de operação hoteleira com resort park, ele está olhando a escala de venda ao longo dos próximos 5 anos. Ele faz uma projeção, em cima dessa projeção ele sabe quanto que ele vai colocar de pay performance, de tailor-made, de feed marketing, ou seja, é um jogo que todo mundo ganha, né? E principalmente o cliente final que vai ter uma experiência na ponta diferenciada, seja ele 60 mais, 60 menos, a família como um todo. Então acho que esse é o momento do Brasil no sentido de gerar mais oportunidades. Que bom, que bom, que bom. Senhores, muito bom, uma informação muito rica, muito qualificada, né, de vocês, né? Bruno, você tem várias frentes, né? E também tem como que está sendo a procura hoje, mediante consultorias, análise, dentro desse âmbito todo. Assim, agora como pesquisa, não os seus produtos. Você é um cara muito sondado, você é uma pessoa muito acessível, né? Você, por mais agenda que você tenha, você está sempre aberto às oportunidades. Como que você vê, né? Eu estou perguntando isso, gente, porque o turismo tem uma força muito grande por trás, né? São várias ferramentas que compõem o turismo. E o Bruno, que é uma pessoa ímpar no mercado, ele tem um acesso fácil, mas ele tem uma agenda cheia. Como que hoje você vê isso, você que é procurado por cidades, por produto, né? Tem a própria Expotel, que é a feira que a gente vai estar junto, e esse desenvolvimento. Porque uma coisa que eu quero pegar os dois, tem muito a ver com o Heber Garrido, a gente vê que vem subindo uma régua agora da hospitalidade brasileira, hotelaria brasileira, né? Começou com os grandes grupos, grupos brasileiros também, como Araxá, olhando aqui para São Paulo, Camatarazzo, Palácio Tangará, os Fasano, né, se espalhando, os Fasano já indo para fora, né, vai ter Itália e outro. Quer dizer, o Brasil começa a ter um caminho. Como que você vê isso? Com certeza olhando esse Brasil enorme aqui. Olha, o Brasil ele tem um potencial maravilhoso em várias regiões, em vários tipos e formatos, né? O turismo de negócio, principalmente em todas as capitais, ele tem uma demanda reprimida em relação a muitos destinos com falta de, por exemplo, de hotéis de altíssima qualidade ou boa qualidade, e tem público para isso. Então, vários destinos de capitais eles começam a receber Qual região mais deficitária no país? Olha, evidentemente região, para não falar cidade, da né? norte, nordeste,
do Nordeste, principalmente, mas principalmente o Norte. O Norte, ele tem você vê o que aconteceu na COP, né? Ele ainda, mas você vê que também, ao mesmo tempo, você já sabe que vai ter lá o tropical, vai ser bandeira Marriott, né? Sim, então, você vê que tem essa chegada e esse olhar, tanto das bandeiras nacionais como as nacionais, e existe capital. E quando a gente fala de capital, e não falando só do internacional, porque inclusive está bom de investir no Brasil, aquela coisa e tudo mais, de moeda, de uma série de outros pontos, oportunidades, terreno barato e tudo mais, mas no nacional, especialmente quando você tem ligados ao mercado agro. Você vê, Olímpia é um caso também, porque você tem muito investimento ali próximo a Ribeirão Preto, que é um dos lugares onde mais vende Ferrari em número de população, por causa dos grandes empreendimentos renda agrícolas. Per capita alta, né? Califórnia brasileira, né? Exatamente. Quem não sabe já é a Califórnia brasileira. E eles têm muitas vezes um acúmulo não só de capital financeiro, mas também de áreas estratégicas. Então, a gente tem visitado algumas cidades do interior que têm algumas áreas estratégicas belíssimas e que dariam bons empreendimentos turísticos, hoteleiros, que começam agora, vamos supor, ele tem uma fábrica ligada ao mercado agro, e aí ele tem uma fábrica de brinquedos, e ele olha que tem um potencial. E aí vem as oportunidades da consultoria, de você fazer um estudo de viabilidade econômica na região. Sim. E quando você começa a fazer, já dá positivo antes de você começar a olhar os números. Por causa tanto da logística de comunicação entre uma cidade e outra, depois do capital, depois da área. E, muitas vezes, eles estão muito focados naquele negócio só de agro e eles não enxergam o potencial que existe de entretenimento ligado ao turismo e à gastronomia, né? E com isso, por isso que nós falamos que tem muita oportunidade para várias pessoas, para várias consultorias e para muita gente, se ele conseguir olhar, não só, até inclusive as marcas, né? Muitas vezes as grandes marcas, ou uma marca que está querendo se lançar, ele quer só falar, eu quero vender para a grande bandeira. Mas a grande bandeira, ela vai demorar 6 meses para analisar, às vezes tem que ir para fora. Então, se vender é volume, mas às vezes ele esquece de olhar que 79% da oferta hoteleira é independente. E 75% até 50 OHs, conforme o Sebrae. E esse pessoal, às vezes, qual o número, Bruno? Hoje, uma pesquisa que a gente viu cruzando os dados de FOBA-BH, Foresp, 79% da oferta ainda é independente. Independente no Brasil. Lógico, não é uma cidade como São Paulo, com o contrário, 95% é rede e 5% independente. Mas se você pega o Vale do Ribeira, não tem nenhum hotel de rede. O Vale do Paraíba não chega a 15% de hotel de rede, só algumas cidades sem exceção, Sousa dos Campos ou Taubaté, o restante nem tem. É o primeiro hotel de rede no litoral inteiro norte, que é super badalado, vê agora, há 2 anos atrás, 1 ano atrás. Então, essa oportunidade que você tem de mercado, olhando para os independentes, olhando para projeções de crescimento e com dinheiro dentro do Brasil e fora, gera uma possibilidade de fortalecer ainda mais o destino. E ainda nós falamos em torno de 60 milhões de pessoas brasileiras que viajam do Brasil. Claro, você pega o Weber, você pega o Feitosa, viaja 10, 20 vezes, né, por ano. Mas pegando em geral, dá mais ou menos 60 milhões de brasileiros que viajam a turismo, de lazer e negócio. E com a possibilidade de dobrar isso para 120 milhões, ou seja, duplicar esse mercado consumidor interno. E com isso, 60 milhões de pessoas visitando os destinos, viajando mais, ficando hospedado. Então, aí tem um cenário, se a gente consegue crescer e duplicar para 18 milhões de estrangeiros, mas duplicar também para mais 60 milhões de brasileiros, o Brasil é um destino aí de 200 milhões de turistas, exatamente. Que show, que maravilha, Dado. O Weber, estamos caminhando aqui para... Ainda temos mais umas perguntas para fazer, mas fazer uma pergunta que o Bruno trouxe muito bem, eu já ia fazer para os dois. O agronegócio, o país é o país do agro, né? Nós somos um dos poucos países que consegue ter 3 produções, até 4, dependendo da linha de produto, né? Tem a questão da alta tecnologia, né? O estudo, né? A Embrapa, as faculdades de São Carlos e tudo, eu faço parte de um produto que me procuraram, né, a marca Lete, né, um leite A2A2, né, feito todo um trabalho